Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui um tutorial. Já chega de conversar e mostrar as minhas fotos. Hoje vamos fazer algo em conjunto. Espetáculo Vitória! E lembrei-me que poderia ser interessante, visto que tem saído bastantes softwares e bastantes funcionalidades de AI para um software em particular, para o Photoshop, que ajudam exatamente neste tema, não é? Se vocês estão aqui já sabem do que é que eu estou a falar, restaurar uma foto antiga. E vamos então ver o que é que conseguimos fazer com uma foto que eu saquei de um site de fotografias stock. Não é uma fotografia minha nem nada. Já fiz alguns trabalhos neste género. Nunca fiz um trabalho com recurso a AI. Foi sempre à pata, como se diz em bom português. E portanto a primeira vez que vou fazer isto com a AI é convosco. E vamos ver aqui o que é possível fazer. Eu sei a teoria, sei como é que a coisa se faz. Vamos ver se na prática, com esta foto que não tentei antes de gravar o vídeo nem nada, portanto vamos ver até que ponto é que nós conseguimos fazer aqui uma coisa fixe e algo que seja bom, vai ser sempre, mas algo que seja categoria profissional, diria assim, algo que seja, ou melhor, um resultado que seja algo que vocês possam utilizar num trabalho profissional e não só dizer, olha, consegui pintar esta foto. Tipo uma cena mais séria, estás a ver a cena? Pronto, é uma cena dessas. Portanto, como já devem estar a ver o meu ecrã, já tenho aqui a foto aberta no Photoshop. O que eu gosto sempre de fazer sempre que vou alterar alguma coisa em Photoshop é duplicar o layer para ter sempre um layer de segurança, digamos assim. E aquilo que eu vos estou a falar de AI basicamente está nos filters e Neural Filters. Como vocês podem ver, estão aqui alguns, muitos deles ainda nem experimentei, como podem ter visto, ainda nem sequer os saquei, nem sequer fiz o download, portanto, ok. Mas há aqui dois que interessam. É este de baixo, Photo Restoration, ainda está em beta, portanto, vamos ver o que é que vale, e o Colorize. Portanto, vamos começar pelo Photo Restoration. Vamos aqui ligar e ele está Processing on Device. Eu sei que há destes filtros que trabalham na cloud se vocês quiserem. Este, pelos vistos, não é um caso desses, mas trabalham na cloud se vocês quiserem. Normalmente são mais lentos, mas dão um resultado melhor. Ora, vamos ver o que é que saiu para aqui. Ora, ok, vamos tentar tirar o Enhance Face, parece-me um pouco soft demais. Fazer aqui um bocadinho de zoom para ver a parte essencial da coisa. E se eu puxar o Enhance Face para 100... Pá, ele acho que vai tentar buscar coisas à net, tanto que me parece, ou não sei o que ele está a fazer, mas não gosto muito do Enhance Face, vou deixar aqui no 10. Photo Enhancement, vamos ver o que isto faz. Ok, muito suave, e aqui não deve fazer basicamente nada. Pois ok, eu vou deixar mais por este lado, porque eu quero que a foto mantenha um look retro, mas basicamente sem... tentar tirar o máximo de lixo possível. Scratch Reduction, se calhar é mesmo isso que eu quero. Vamos aqui tentar pôr no 30 e ver o que é que ele faz. Processing. Isto está a trabalhar num M1 Max, num Apple M1 Max com 64 GB de RAM. Portanto, esta é a velocidade que vocês podem esperar de uma máquina dessas. Não sei se noutra é mais lenta, se não sei como é que isto... Honestamente, não sei como é que o back-office deste software funciona, mas... é este o que podem esperar. Ora bem, o Scratch Reduction fez bastante o trabalho que eu queria fazer. Vamos ver que mais adjustments temos aqui. Noise, talvez não queira tirar. Color Reduction, Color Noise Reduction também não temos, portanto, ok. Often Artifacts está ótimo. JPEG Artifacts, vamos ver o que é que isto faz para aqui. Pode testar aqui no 100. Se calhar vai ficar uma imagem super suave. Não faz nada. Tem, 0, tem, 0. Ok, é bom. Vou aumentar aqui um bocadinho mais o Scratch Reduction, se calhar aqui mais por 10, só porque tem aqui uma que era fácil de corrigir depois, mas se o AI trabalha, portanto deixem-no trabalhar. E ok, está bom para uma primeira fase. Vamos gravar isto como um Smart Filter. E ok,
Basicamente eu gravo como Smart Filter porque depois posso, não é, chegar aqui e desligar e além disso posso ajustar os valores indo aqui ao Neural Filter. Portanto, como podem ver, posso aqui ajustar valores. Temos aqui a versão em Black and White. Vamos Duplicate Layer e vamos então, vamos se calhar fazer. E agora, desculpem os martelos, porque pronto, né? Este pessoal só se lembra quando não deve. Enfim. Ora bem, vamos então. Colorize. É tão bom este som de martelos, não é? Ora, se nós aplicarmos então depois aqui o Color Mode de Layer, martelos, vocês podem ver que conseguimos juntar os dois layers, não é? Este basicamente pinta, este retira o lixo e basicamente temos aqui uma fotografia colorizada e com pouco lixo, digamos assim. Se ficou bem ou não a parte das cores, vou name os layers, color e vou chamar cleanup. Não sei se sou grande fã do Colorize, honestamente. Acho que é um bom ponto de partida, mas tem aqui, por exemplo, uma mancha vermelha no casaco por razões. A meu ver, o casaco devia estar todo azul. Ou seja, tem aqui alguns stresses. Vá, não é nada. Ok, é um bom ponto de partida, especialmente aqui na cara. Tudo bem. E agora até podemos fazer aqui, vou fazer uma coisa que não se deve porque é destructive, mas agora podemos trabalhar aqui, não se deve fazer isto porque não é destrutivo, não é? Mas podemos trabalhar aqui um bocadinho com esta coisa. Podemos limpar aqui um bocadinho mais a imagem. Lá está, as cores não são as minhas preferidas, mas também não vou preocupar-me muito com isso, honestamente. Isto era mais um teste de AI do que outra coisa. Ok. Mais eu quero zoom. Ok. Agora, nada nos impede de duplicar o layer. Nada nos impede de pintar o casaco de azul. Era mais fácil se calhar da outra forma, mas não faz mal. Vamos aqui. Martelos. Vamos aqui fazer uma coisa muito rápida, a ver se conseguimos. Isto podia ser feito de outra maneira, obviamente. Vocês podiam fazer uma selection e pintar isto melhor. Está aqui um leak, por exemplo, mas quick and easy. Pronto, com este fixo já não desgosto tanto da foto. Podemos até baixar aqui um bocadinho o fill, talvez, mais o casaco tem cor, portanto é assim. Por aqui uma mask, inverter aqui as cores e só aqui no papel vamos fazer aqui uma selection para ficar mais perfeito, que era o que eu devia ter feito ao selecionar o casaco, mas o lazy guy é lazy. Portanto, lazy guy is lazy. Ok. Fica ali com aquele highlightzinho. Vamos ver o que mais highlights é que queremos. Acho que está topzola. E pronto, isto foi uma maneira muito simples. Eu nem queria ter feito esta correção no final, honestamente. Foi uma maneira muito simples de fazer colorize a uma foto antiga. Eu agora vou-vos pôr se calhar aqui anterior ou original e a nova, não há novas, é trabalhada e vocês decidem por vocês. Não fui grande fã do Colorize, honestamente, como vocês podem ter visto pelos meus comentários, mas fui fã do cleanup, digamos assim, do AI que limpa a fotografia e tira todas aquelas imperfeições. Portanto, eu acho que de qualquer forma é um bom ponto de partida.
É uma ótima ferramenta para quem quer rapidamente fazer colorize a fotografias e quer limpar fotografias antigas. Portanto, é isso. Obrigado por terem visto mais um vídeo. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Peço imensa desculpa aos martelos. Espero que não consigam ouvir grande coisa. Eu pelo menos vou tentar limpar o áudio o máximo possível. É que não se pode estar aqui nestes dias. Não se pode. Não se pode. Se alguém me quiser oferecer um apartamento novo, eu aceito. Só por uns dias, até o pessoal acabar as obras. Era fixe, era porreiro, não era? E pronto, estamos conversados. Obrigado e até à próxima.